Bom dia a todos e Hanukkah Sameach, Hanukkah feliz para todos. Não estranha o novo ambiente que vocês estão vendo. É nossa sinagoga nova, linda. E o que vocês estão vendo atrás é a Arca Sagrada. Ela é uma réplica de uma sinagoga em Jerusalém, que faz parte do Muro das Lamentações, o Kotel Hamaravi. Numa das minhas viagens para Jerusalém, quando eu vi essa Arca Sagrada, eu fiquei com surpresa total. Porque o que eu vi? Eu vi uma arca feita como um romã, em hebraico chamado rimon. Por que o romã é tão importante? Porque o Talmud diz o pior entre nós é que nem uma romã. Cheio de atos bons, cheio de mitzvot, repleto dos mitzvot e bons atitudes. De tal forma que é impossível contar a quantidade de sementes que existe no romã. Por isso, a primeira aula que eu estou fazendo na frente dessa arca sagrada, porque eu olhei pedras, estilo aquelas pedras que tem em Jerusalém, e a arca eu fiz estilo que tem na Kotel Hamaravi, e pedimos para bom Deus nos abençoar, que a divindade paira nessa sinagoga, e cada vez nós oferecendo uma oportunidade para se aproximar para Deus. Devido a essa hora tão importante, eu vou abrir a Arca Sagrada para vocês verem como que ela está por dentro. Nessa arca tem 4 Bíblias, 4 livros da Torá. E normalmente quando se abre a arca sagrada, não se desce de costas, se desce de frente, conforme vocês viram, e se dá um beijo nas Torot quando se abre a arca. Mas de qualquer maneira, o nosso assunto hoje é Hanukkah. E vamos falar um pouquinho sobre Hanukkah. Nós sabemos que mais ou menos 2.250 anos atrás, quando os Bnei Israel estavam embaixo do domínio do Alexandre o Grande, ou Alexandre o Poderoso, um líder chamado Antíoco IV, ele decidiu para apressar a linha do helenismo naquele tempo, com isso proibindo os judeus de praticar sua religião. E ele montou no templo de Jerusalém uma estátua do Zeus, que ele era da religião grega naquele tempo. Isso era demais para os Bnei Israel suportar e aguentar. Imagina, dentro do templo sagrado, uma estátua de idolatria. Por isso, um grupo de judeus chamado Macabeus, eles lutaram para ganhar a sua liberdade religiosa. E realmente, o Deus fez um grande milagre que eles ganharam a guerra contra o exército mais poderoso daquele tempo. Durou 3 anos a guerra. E depois conquistaram Jerusalém, rededicaram de novo, ergueram o templo de novo, ou seja, o templo estava de pé, mas estava tudo profanado. Eles limparam, purificaram tudo que tem e
mais uma vez, acenderam a menorá, a candelabro do Bet HaMikdash. Era uma das maiores vitórias daquele tempo. É que nem nós falamos nas nossas rezas esses dias. Fomos fracos que venceram os fortes. Fomos puros que venceram os impuros. E assim diante. Isso já é uma grande milagre. Os macabeus, eles não tiveram nem armamentos, nem números de pessoas. Mas eles tiveram o espírito da divindade que iluminava cada um deles e por isso lutaram e ganharam. A primeira lição que já temos que aprender é nunca acredita que poucas pessoas dedicadas, que têm uma causa nobre, não podem mudar o mundo. Eles fizeram com que se conseguiram naquele tempo, poucos mudaram toda a situação daquele tempo e nós também podemos hoje. Poucos podem ganhar. Se a nossa causa é nobre, se a nossa dedicação é total, se realmente acreditamos com fé e confiança, poucos ganham contra muitos. Isso foi lição número 1. Agora vamos para a lição número 2. O que vamos aprender desses dias do Hanukkah? Há uma pergunta muito conhecida. Hanukkah são 8 dias. Por que 8 dias? Porque quando entraram no templo, procuraram se tem óleo puro para acender o candelabro. Não encontraram nenhum óleo que não foi estragado, impurificado. Tudo foi impurificado, tudo se tornou impuro. Procuraram e não acharam. E para acender a menorá precisa óleo puro, óleo kasher. Mas eles não encontraram. Finalmente, aconteceu um grande milagre. Encontraram um pote de azeite, que normalmente é suficiente para usar um dia, mas para eles deu 8 dias. De um dia deu 8 dias. Olha como que mudou o teor do óleo, a força do óleo, que de repente um pote de azeite que deveria dar um dia, deu 8 dias. E tem uma pergunta conhecida. Nós também hoje praticamos 8 dias de Hanukkah, de lembrar daquele milagre. Mas quando olhamos bem, o milagre era apenas 7 dias, porque para um dia deu, se de 1 virou 8, a milagre é 7 dias. Por que nosso Hanukkah é 8 dias? Por que se fala que o milagre foi 8 dias? E a grande resposta é o seguinte: realmente são 8 dias. Porque na primeira noite, os macabeus procuraram, confiaram, estavam convictos que eles vão achar um óleo puro. Não desistiram. E realmente encontraram uma jarra, um pote de azeite. De algo que tudo diz, é impossível, não vou achar nada, tudo foi estragado. Mas realmente se dedicaram e com coragem, com fé e confiança, procuraram e não desistiram até que eles acharam. Isso nos mostra que o nosso espírito nunca deve desistir, nunca deve morrer. E isso é algo fundamental para nós, para aprender dos dias do Hanukkah. E assim sempre foi na nossa história. Havia épocas quando outras pessoas
ia desistir. Ia falar, olha, não dá, nós não vamos achar nada, não dá. Após a destruição do templo, após os massacres dos cruzados, após a expulsão da Espanha, após os pogroms na Rússia e principalmente após o Holocausto. Muitos iam dizer, chega, não dá. Mas os Bnei Israel, os judeus, não desistiram, não sentaram lá para chorar. Eles se juntaram e, com resiliência total, continuaram e conseguiram. Conseguiram reconstruir a nossa fé, a nossa conceito, a nossa religião, o nosso povo. E isso acendeu uma luz que jamais tivemos uma luz igual. Uma luz que diz para nós e para o mundo o poder do espírito humano que supera cada tragédia e jamais que aceita derrota. Desde a época de Moisés, que aquele arbusto queimou e não se consumiu, até os dias dos Macabeus, e até o dia quando os Macabeus encontraram aquele jarro de ouro, nós fomos uma vela constante, nós somos a vela. Uma vela que ensina para o mundo e para nós que essa vela jamais que vai poder extinguir. Nós somos aqui para sempre, com a vontade, com a brachá e a bênção de Deus. Isso foi o segundo ensinamento. O terceiro é algo que Rabino Sachs relata, que no ano 1991 ele acendeu as velas junto com Mikhail Gorbachev. Ele era até aquele ano o presidente da União Soviética. Para 70 anos, a prática de judaísmo na Rússia era algo banido e proibido. Era um dos piores assaltos contra a nossa religião no último século. Os alemães queriam matar os judeus. Os russos naquele tempo queriam matar o judaísmo. Quando Stalin estava no seu poder, essa luta contra o judaísmo se tornou brutal. Depois, após a guerra de 1967, após a Guerra dos 6 Dias, muitos judeus queriam sair da Rússia e viajar para Israel. Quem pediu naquele tempo, chamado um refusnik, sofreu muito. Mas os judeus do mundo inteiro lutaram para ajudar os judeus da Rússia a sair, e muitos viajavam para Israel. Durante o tempo, Mikhail Gorbachev percebeu que todo o sistema da Rússia não está dando certo. O comunismo não trouxe liberdade e igualdade, mas trouxe repressão, virou um estado de polícia e uma hierarquia de poder terrível. No fim, houve o colapso do comunismo e os judeus realmente ganharam a sua liberdade. Naquele dia 1991, após que nós acendemos as velas junto, Gorbachev do lado do Rabino Sachs, o Gorbachev me perguntou, falei para ele que 2.200 anos atrás, passamos uma época que o judaísmo foi banido e os judeus lutaram e ganharam a sua liberdade. E essas luzes é o símbolo daquela vitória. E diz Rabino Sachs, eu continuei. Eu aproveitei a hora e 70 anos depois os judeus sofreram da sua liberdade na Rússia e foi você, Mikhail Gorbachev, que ajudou eles para ganhar a sua liberdade. Com isso, somos todos testemunhas que a história de Hanukkah continua e ainda nos inspira
Nós falando, não somente para nós, para o mundo inteiro, que liberdade sempre vai ser o último que ganha. Isso foi a história que Hanukkah, no ano 1991, foi dito para o Sr. Gorbachev. Com isso, vimos 3 ensinamentos. Vimos o ensinamento número 1, podemos mudar o mundo. Vimos o ensinamento número 2, que a luz do Hanukkah nunca se apaga. Número 3, Hanukkah em nossos dias. Amanhã vamos continuar com mais algumas lições, porque Hanukkah continua até no início da semana que vem. Um bom dia para todos e vamos com a força do Hanukkah realmente iluminar o nosso mundo. Bom dia para todos e muito simcha, muita alegria.